Lucas e Caroline. Lucas e Kerline. Ok. Uma coisa que é importante ressaltar é que o Big Brother, assim como qualquer outro reality show, é uma panela de pressão. Então, tudo que está acontecendo lá, os sentimentos são elevados a uma potência muito grande. Então não dá pra gente chegar e falar assim, isso aqui foi meio que exagero daquela pessoa, sabe? Porque naquele momento pra ela fazia sentido, realmente os sentimentos dela estavam aflorados. Então eu não quero em nenhum momento minimizar qualquer coisa que cada um esteja sentindo. Dito isso, o que aconteceu? Nós temos Lucas Penteado e nós temos Kerline. O Lucas chegou da Kerline em algum momento, bem naquele espírito quinta série, perguntou pra ela quem ela gostaria de ficar, dizendo que ele seria o cupido dela. Ela, um pouco constrangida, voltou a pergunta pra ele e falou: e se eu quiser ficar com o cupido? Ele se desarmou, ficou assim, nossa, será que a gente vai ter chance? E logo em seguida foi decepcionado ao saber que ela estava brincando. Não é que ela não ficaria com ele, ela só não falou da intenção de ficar. E aí ele surtou. E ele fez todo um drama a respeito da rejeição dela e chamou ela de racista. Mas foi ela racista? Vamos por partes. Primeiro eu vou entrar no ponto do Lucas. Eu acho que os dois lados merecem ser avaliados. O ponto do Lucas. Se alguém me perguntasse alguns meses atrás quem estava certo nessa história ou errado, eu não saberia responder necessariamente quem estava certo, mas eu responderia com muita certeza que quem estava errado era o Lucas. Até que um amigo meu me abordou. Você tá brincando que essa bateria já tá acabando. Quando meu amigo me explicou, ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Marcos, nós já fomos essa pessoa que o Lucas foi na nossa adolescência. E eu falei, é verdade. Vários meninos pretos já passaram pela situação do Lucas. E é um rolê de autopreservação, digamos assim. Segue minha lógica. Você é um menino, você é um adolescente, vamos colocar nesse universo. E você é preterido. Preterimento. Preterimento é o oposto de preferimento. Então, se uma pessoa é preferida, ou seja, ela é alguém que as pessoas querem mais, que as pessoas desejam mais, ou até dão exclusividade, existe o preterido, que é aquele que as pessoas querem menos, que as pessoas não vão dar exclusividade, ou que as pessoas até mesmo não vão querer, de forma alguma. Então, quando a gente está lidando com situação de preterimento, a gente cria certos mecanismos de defesa para a gente não sofrer tanto. Então, quando a gente é adolescente, a gente sabe que nós somos uma pessoa preterida, que a gente não tem a mínima chance com aquela menina bonitinha, ou aquele menino bonitinho do rolê, ou com nenhum, né, na verdade, a gente cria mecanismos pra gente não ficar, de certa forma, marinando nesse rejeitamento, assim, sabe? É um clássico, por exemplo, tipo, o amigo gordo engraçado. Ele sabe que ele não é desejável, mas ele vai ser o engraçado do rolê, porque dessa forma ele vai ser querido de alguma forma, sabe? E não precisa o tempo todo ficar pensando o tanto que ele tá sendo indesejado no sentido romântico ou até sexual. Isso acontece com gente preta também. E o rolê do Lucas é mais ou menos essa lógica, do tipo, eu quero ficar com aquela menina. Eu sei que ela não vai me querer. Então se eu chegar nela e falar assim, eu quero ficar com você, eu sei que eu vou ouvir um não. Eu sei que as chances de eu ouvir um não são grandes. Então, para me poupar do sofrimento, eu já vou colocar esse não na minha cabeça de uma vez. Eu já vou aceitar esse não. Antes de ouvir a possibilidade de eu ter um sim. Sabe aquela frase, o não você já tem, o sim é lucro? Então, no sentido emocional não é muito legal essa lógica, porque às vezes você não dá conta de ouvir tantos nãos, sabe? Então você prefere já ter um não certo na sua cabeça e chegar ciente desse não, do que ter uma esperança de um sim e se frustrar dela depois. Então você chega na pessoa se propondo ser um amigo, sabe? Se propondo ser um aliado. Porque dessa forma você vai ter a oportunidade de ter a atenção da pessoa, o carinho da pessoa, e que já é bom o suficiente, e sem criar falsas esperanças de que aquela pessoa vai ter algum interesse romântico em você. Segura aí. Gente, asmática é muito difícil, né? Essa é mais ou menos a lógica que o Lucas veio. É uma lógica bem adolescente, mas é muito comum, realmente.
E é uma lógica que ela não é estranha a várias pessoas, inclusive não pareceu estranha a Kerline, que soube usar essa lógica e voltar ela contra o Lucas, sabe? Sobre manipular a situação para que o Lucas estivesse em situação de vulnerabilidade e ela pudesse dar um checkmate nele. E daí veio o argumento do racismo da Kerline. Eu não acredito que de fato a Kerline tenha tido uma intenção racista, mas eu entendo uma lógica de que o racismo está no meio, tá no meio tá nas entrelinhas do comportamento, e a Kerline, ao não considerar essas entrelinhas, cometeu um ato racista. Olhando do lado da Kerline, a gente já tem outro ponto. Se o Lucas autuou a Kerline por racismo, a Kerline poderia autuar o Lucas por machismo. Facilmente. E até mesmo por homofobia, sabe? Se a guerra é nesse naipe, tipo, a Kerline é racista, o Lucas foi homofóbico, machista. Por quê? A gente entende o rolê dele, mas a gente também tem que entender que não é algo que você faz com uma mulher, basicamente. Você não autua, de certa forma, uma mulher dizendo com quem você deve ficar, sabe? Isso é invasivo demais, sabe? Isso é desrespeitoso, sabe? Ele não respeita o tempo, o espaço, a opinião da pessoa. Você coloca a pessoa contra a parede, principalmente numa questão de conflito de gêneros, que não tem necessidade e que vai desgastar a pessoa de forma desnecessária. Então o Lucas foi completamente desnecessário nesse comportamento, por isso que é um rolê de quinta série. E ainda pior, porque depois de tudo a gente acaba descobrindo que a Kerline é bissexual, que ela assumiu só depois de ter saído do programa. Então a gente está numa situação onde tem um rapaz perguntando com que homem você quer ficar, que eu te ajudo. E às vezes a menina não está considerando nem ficar com nenhum homem, ela está querendo ficar com uma mulher, só que ela ainda não assumiu, ou não ficar com ninguém. E se ele tá autuando ela por racismo, ela pode autuar ele por machismo e homofobia nessas questões. Só que eu não acho que nenhum desses três casos é sério demais para poder ser autuado por racismo, homofobia ou machismo. Eu acho que são essas coisas, mas a gente não deve tratar com a seriedade com que foi tratado, sabe? Com a gravidade com que foi tratado. Eu acho que é um pouco pesado demais, deixar de forma desproporcional certos temas. Existem muitos temas mais graves para poder ser lidados de uma maneira mais correta, entende? De qualquer forma, a gente ainda tem um outro problema, que esse problema, ele dá tanto trabalho para minha pessoa, que é uma discussão que é muito mal elaborada na militância de internet, e é por isso que eu tenho muita preguiça, que é a palmitagem. Eu vou encostar minhas costas porque eu não sou obrigado, não. Bem melhor. Essas discussões muito rasas sobre palmitagem vão dizer que palmitagem é a pessoa negra que se relaciona com a pessoa branca. E essa é uma forma muito rasa de ler a situação. A gente tem que considerar que nós somos indivíduos, e nós somos muito miscigenados, e nós vivemos de forma muito misturadas. Então, é inevitável que a gente se relacione com pessoas de raças diferentes e de diversas outras coisas, porque são vários pontos que vão gerar interesse e desinteresse nas pessoas, sabe? Afeto e desafeto. A raça não é o único fator. Então, o simples fato de uma pessoa negra se interessar por uma pessoa branca não constitui palmitagem. O que constitui palmitagem? É um problema um pouco mais social, que é afeto psicológico dos indivíduos negros, que é sobre o preto preferir o branco, dar exclusividade ao branco, idolatrar o branco. E não só o indivíduo em termos de relacionamento, mas a cultura branca. Mas nesse ponto a gente vai falar sobre indivíduos, sobre relacionamentos afetivos. É muito comum, muito mais comum até que muitas pessoas pensam assim, de pretos que não querem ficar com outros pretos, preterem pretos e preferem brancos, sabe? E tem vários graus, tem graus onde pretos não ficam com outros pretos por nada dessa vida, fica sozinho, mas não fica com outros pretos. E tem graus mais do tipo, até se relaciona, mas prefere a pessoa branca, ou é exclusividade para pessoas brancas, se não for branco, não fica de forma alguma. O caso do Lucas foi um grau onde parte do sofrimento dele não veio pelo fato de ele ter sido rejeitado, mas sim por ele ter sido rejeitado por uma menina branca. Isso foi comentado por ele, de que ele teve a esperança por alguns minutos de que uma menina branca daria bola pra ele, e isso de certa forma levantou um pouco a moral dele, como se fosse uma espécie de prêmio, e aí foi tirada a oportunidade dele.
Então, isso configura a palmitagem, porque é uma certa idolatria ao branco. Como se o branco gostar de você é uma validação, você é melhor, você é válido, você é interessante, porque o branco gostou de você. A palmitagem é um problema que, inclusive é um assunto que a gente vai falar no futuro, mas ele é um problema que afeta muito o psicológico, né? Muito, e em vários pontos até mesmo subconsciente, assim, do preto, assim. Então, eu não posso simplesmente chegar e tacar pedra nele por isso, mas eu devo dizer o seguinte: se você se posiciona ativamente como uma pessoa militante, como o Lucas naquele momento estava se posicionando, você não tem o direito de ser palmiteiro. A palmitagem é um dos principais empecilhos para a militância preta se desenvolver. Porque o que acontece é o seguinte: a gente tem dificuldade de fazer lutas sociais grandes, sabe? De levar isso para o Senado e para a Câmara, sabe? Para fazer ações sociais grandiosas, para reeducar a população. Essas coisas são difíceis de fazer. Então, o que a gente consegue fazer num campo individual é pegar os pretos e falar assim: vamos nos unir, nos amar, nos colaborar para que a gente consiga juntos lutar. E a palmitagem, em seus diversos campos, ela impede que os pretos se unam, se amem, se entendam, se compreendam, sabe? Ela faz com que o preto o tempo inteiro esteja visando o branco também visando outros brancos, e aí os pretos se tornando solitários. Então fica aquele tanto de preto solitário, desunido, visando os brancos, sabe? Isso tem uma certa gravidade. Então, assim, muito close errado.